Capítulo 21. Dia 18. A sala de espera. Era a sala do grande pavor. Talvez por isso algumas pessoas a chamassem de sala de espera, como se estivesse no dentista. Ou antessala. Como se a porta pesada entre o pequeno conjunto de sofás no estúdio levasse a algo importante ou até sagrado. Mas, nos prédios estatais do rádio e da TV norueguesa na área de Marienlyst, em Oslo, todos se referiam àquele lugar simplesmente, e sem criatividade, como lounge do estúdio 1. Todavia, era o ambiente mais interessante que Oda Paulsen conhecia. 4 dos 6 convidados que participariam da edição de Bosse daquela noite haviam chegado. Como sempre, os convidados menos conhecidos que apareceriam por menos tempo tinham chegado primeiro. Agora estavam sentados em um dos sofás, recém-maquiados, os rostos vermelhos de ansiedade enquanto conversavam entre si, bebericando chá ou vinho tinto, com seus olhares involuntariamente procurando o monitor que mostrava o plano geral do estúdio no outro lado da porta. Lá dentro haviam liberado a entrada do público, e o gerente de produção os instruía sobre como aplaudir e rir. A imagem também mostrava a cadeira do apresentador e as 4 cadeiras dos convidados, todas vazias, à espera de pessoas, conteúdo, entretenimento. Oda adorava aqueles minutos intensos e nervosos pouco antes de o programa ir ao ar. Toda sexta, durante 40 minutos, isso era o mais perto do centro do mundo que é possível se chegar na Noruega. Entre 20 e 25% dos habitantes assistiam ao programa, uma porcentagem absurdamente alta para um programa de entrevistas. Quem trabalhava lá não só estava presente onde as coisas aconteciam, mas era o próprio acontecimento. Era o polo norte magnético das celebridades atraindo tudo e todos. E como a fama é uma droga viciante do polo norte, a bússola só aponta em uma direção, sul, para baixo. Todos ali se agarravam aos seus empregos. Um freelancer como Oda tinha que mostrar serviço para continuar no time na próxima temporada. E era por isso que ela estava tão feliz por ter recebido aquela ligação ontem no fim da tarde, pouco antes da reunião editorial. Boss Yegen, o próprio, havia sorrido para ela, dizendo que era um belo furo. O furo de Oda. O tema da noite seria jogos para adultos. Um tema típico do Boss, adequadamente sério, mas sem ficar pesado. Algo sobre o qual todos os convidados podiam expressar suas opiniões semi-qualificadas. Entre os convidados estava uma psicóloga que havia escrito uma tese sobre o tema, mas o convidado principal era a Arvi STP. No sábado, sua revista liberal completaria 25 anos. STP não havia objetado quando a ser vinculado à imagem de um adulto brincalhão, um playboy, quando Oda se encontrou com ele para uma prévia em seu apartamento. Ele havia apenas dado um riso quando ela traçou um paralelo entre ele e um maduro Wefner, metido num hobby fumando cachimbo, numa eterna despedida de solteiro em sua mansão. Oda havia sentido o olhar dele sobre ela, inquisitivo e curioso, até perguntar se a Arvi STP não sentia falta de ter filhos, um herdeiro para o império. Você tem filhos? Perguntar a ele. E quando Oda respondeu que não, Arvi, para surpresa dela, parecia de repente ter perdido o interesse por ela e pela conversa. Por isso, ela terminara rapidamente, passando as informações de rotina sobre o local, horário da maquiagem e sobre a preferência por não usar roupa listrada. Falou também que os temas e os demais convidados podiam ser alterados em cima da hora, visto que aquele era um programa de atualidades, e assim por diante. E agora a Arvi STP estava na sala de estar, estúdio 1, vindo direto da maquiagem, com olhos de um intenso azul e cabelos grisalhos, fartos e recém-penteados, mas longos o suficiente para as pontas ficarem para cima ou para baixo num estilo convenientemente rebelde. Ele vestia um terno cinza simples, que todos sabiam que custava os olhos da cara, embora ninguém soubesse dizer exatamente como sabiam. Uma mão bronzeada já estava estendida para cumprimentar a psicóloga sentada no sofá com amendoins e uma taça de vinho tinto. Eu não sabia que as psicólogas podiam ser tão bonitas, disse ele à mulher. Espero que as pessoas também prestem atenção no que você tem a dizer. Oda viu a hesitação da psicóloga antes de abrir um largo sorriso. E mesmo que a mulher certamente tenha entendido que o elogio de STP era uma piada, Oda viu pelo brilho nos olhos dela que foi eficaz. Oi, pessoal, obrigado a todos pela presença. Boss Yegen entrou em grande estilo. Ele começou com os convidados à esquerda, deu um aperto de mão, olho no olho, e disse como estava feliz por tê-los no programa e que se sentissem à vontade para interrompê-los demais com comentários ou perguntas. Assim, a conversa ficaria mais animada. Gobi, o produtor, sinalizou para que STP e Boss se retirassem para a sala ao lado para bater um papo sobre a entrevista principal e a abertura do programa. Oda olhou o relógio, 8 minutos e meio para irem ao ar. Começou a ficar um pouco preocupada e pensou em ligar para a recepção para saber se ele já havia chegado. O verdadeiro convidado principal, o furo. Mas, ao levantar o olhar, ele apareceu na sua frente com um dos assistentes, e ela sentiu o coração saltitar. Ele não era exatamente bonito, talvez até feio, mas Oda não tinha vergonha em admitir que sentia certa atração por ele, e que essa atração tinha algo a ver com o fato de ele ser convidado que todas as redações de TV da Escandinávia gostariam de ter neste exato momento. Porque era o homem que havia prendido o boneco de neve, o maior criminoso na Noruega em anos. Eu disse que iria me atrasar, disse Harry antes que ela conseguisse abrir a boca. Oda inalou o cheiro da respiração dele. Da última vez que havia participado do programa, ele estava visivelmente embriagado e havia enchido o saco da nação inteira. Pelo menos entre 20 e 25% dela. Estamos felizes por você estar aqui, anunciou ela, com a voz assobiada. Você é o segundo a entrar, e aí permanece sentado pelo resto do programa. Os outros são substituídos aos poucos. Está bem, respondeu ele. Leve para a maquiagem, disse Oda ao assistente. Use Guri. Guri não era apenas eficiente, ela também conhecia truques simples, e outros menos simples, para fazer um rosto cansado se tornar apresentável para um público da TV. Saíram, e Oda respirou fundo. Ela amava aqueles últimos minutos de nervosismo quando tudo parecia caótico, mas acabava entrando nos eixos. Boss e STP voltaram. Oda levantou o polegar para Boss. Ela ouviu os aplausos do público quando a porta do estúdio se fechou. No monitor, viu Boss tomar seu lugar, e sabia que o diretor de filmagem fazia a contagem regressiva. Então, entrou a vinheta, e estavam no ar. Oda percebeu que havia algo de errado. Estavam quase no final do programa, e tudo havia se passado às mil maravilhas. A Arvi STP esteve brilhante, e Boss estava se deleitando. A Arvi STP tinha dito que ele era conhecido como elitista por ser elitista mesmo, e que ele não seria lembrado se não sofresse uma ou duas derrotas de verdade. As boas histórias nunca são sobre o sucesso regular, mas sobre as perdas espetaculares, dissera a STP. Mesmo que Roald Amundsen tenha ganhado a corrida e se tornado o primeiro a chegar ao Polo Sul, é Robert Scott quem é lembrado pelo mundo. Nenhuma batalha ganha de Napoleão é lembrada como a derrota em Waterloo. O orgulho nacionalista sérvio tem por base a batalha contra os turcos em Kosovo Polje em 1389, uma batalha que os sérvios perderam feio. E vejam Jesus, o símbolo do homem que alegam ter vencido a morte devia ser este homem em frente à sepultura com os braços ao céu. Em vez disso, os cristãos sempre preferiam a derrota espetacular, quando ele pendia na cruz, perto de desistir. Porque é sempre a história da perda que mais nos toca. E você gostaria de fazer como Jesus? Não, responderá STP, baixando o olhar e sorrindo enquanto o público ria. Eu sou covarde, fico com o sucesso esquecível. Em vez de sua notória arrogância, STP havia mostrado um inesperado lado afável, quase humilde. Boss perguntou se ele, como solteiro e veterado, não sentia vontade de ter uma mulher ao seu lado. E, quando o STP respondeu que sim, que sentia falta, só não tinha encontrado a mulher certa, Oda sabia que ia chover pedidos de casamento na caixa postal dele. O público respondeu com um longo e caloroso aplauso. Em seguida, Boss fez uma dramática apresentação. Sempre na caçada, o lobo solitário da polícia de Oslo, inspetor Harry Ho. E, quando a câmera por um momento enquadrou o STP, Oda achou ver certo espanto em seu rosto. Parecia que Boss tinha gostado da resposta dada à pergunta sobre ter uma relação estável, porque tentou seguir o mesmo tema ao perguntar se Harry, também solteiro, não sentia falta de ter uma mulher. Harry esboçou um sorriso e fez um gesto de que não, mas Boss não ia deixar escapar e perguntou se talvez houvesse uma em especial por quem estivesse esperando. Não, respondeu Harry, curta e docemente. Normalmente, uma rejeição semelhante teria impedido Boss a pressionar o convidado, mas ele sabia que não podia estragar a melhor parte. O boneco de neve. Por isso perguntou se
disse Harry podia contar sobre o caso que a Noruega inteira estava comentando, o primeiro serial killer do país. E Harry se contorceu na cadeira como se fosse pequena demais para seu corpo grande, enquanto resumia os acontecimentos em frases curtas e estruturadas. Contou que durante os últimos anos ocorreram desaparecimentos com claras semelhanças. Todas as mulheres desaparecidas estavam em relações estáveis, tinham filhos, e não havia qualquer vestígio dos cadáveres. Boss tinha adotado aquela expressão séria, indicando que este seria um bloco sem piadas. Este ano, Brit Becker desapareceu de sua casa em Oath, aqui em Oslo, em circunstâncias parecidas, disse Harry. E logo em seguida Sylvia Ottersen foi encontrada morta em sua liga, nos arredores de Oslo. Foi a primeira vez que encontramos um corpo, ou, pelo menos, partes de um. Sim, porque acharam a cabeça dela, não é? Perguntou Boss, ponderadamente informativo para quem não era do meio, e no estilo sangue tabloides para quem era. Ele era tão profissional que Oda se inflou de contentamento. Depois encontramos o corpo de um policial desaparecido perto de Bergen, continuou Harry. Ele estava desaparecido há 12 anos. Rafto de ferro, disse Boss. Jet Rafto, corrigiu Harry. Há alguns dias, encontramos o corpo de David Lesen em BYGDY. São os únicos que temos. Qual você diria que tem sido o pior aspecto desse caso? Oda foi capaz de perceber a impaciência na voz de Boss, provavelmente porque Harry não havia mordido a isca da cabeça, nem retratado os assassinatos com os detalhes sangrentos que esperava. Terem se passado muitos anos até descobrirmos uma ligação entre os desaparecimentos. Outra resposta sem graça. O diretor de filmagem sinalizou a Boss para que começasse a pensar numa passagem para o tema seguinte. Boss juntou as pontas dos dedos. E agora o caso está esclarecido. E novamente você é a estrela, Harry. Como se sente? Recebe cartas de fãs? O sorriso apaziguador. Haviam saído do bloco sem piadas. O inspetor fez um longo cine, concentrado. Umedeceu os lábios, como se a formulação da resposta fosse importante. Bem, recebi uma carta no início do outono, mas creio que a STP possa contar mais sobre isso. Close em STP olhando para Harry levemente curioso. Seguiram-se 2 longos segundos televisivos. Oda mordeu o lábio inferior. Do que Harry estava falando. Então Boss entrou e esclareceu. Claro, STP recebe muitas cartas de fãs. E groupies. E você, Ho, também tem groupies. Existem groupies de policiais? O público soltou um riso contido. Vamos, encorajou Boss. Algum aspirante às vezes deve pedir umas aulas extras de revista corporal. A audiência riu para valer. Contente, Boss sorriu de satisfação. Harry Ho ficou impassível, o olhar resignado, lançando o olhar para a porta de saída. Por um breve momento de inquietude, Oda pensou que ele ia se levantar e ir embora. Em vez disso, voltou-se para STP na cadeira ao lado. O que você faz, STP? Quando, depois de uma palestra em Trondheim, uma mulher vem e diz que ela só tem um seio, mas que está a fim de trepar com você. Você a convida para uma aula extra no quarto do hotel? O público se calou imediatamente, e até Boss parecia perplexo. Só a STP pareceu achar a pergunta divertida. Não, não é o que faço, não. Não porque o sexo não seria legal com o seio apenas, mas porque as camas dos hotéis de Trondheim são muito apertadas. O público riu, mas sem força, mais por alívio de que a conversa não tenha se tornado mais constrangedora. A psicóloga foi apresentada. Conversaram sobre adultos que gostam de brincar, e Oda notou que Boss conduzia a conversa para longe de Harry Ho. Devia ter decidido que o policial imprevisível não estava em boa forma hoje. Por isso, a STP, que definitivamente estava em boa forma, ganhou mais tempo no ar. Do que você gosta de brincar, STP? Perguntou Boss com uma expressão ingênua que destacava as entrelinhas nada ingênuas. Um deleite para Oda, considerando que fora ela quem havia preparado aquela pergunta. Mas, antes que STP tivesse tempo de responder, Harry Ho se inclinou na direção dele e perguntou em voz alta e clara. Você faz bonecos de neve. E foi então que Oda entendeu que havia algo de errado. O tom de voz autoritário e irritado de Harry, sua linguagem corporal agressiva, STP erguendo uma das sobrancelhas, surpreso, enquanto seu rosto parecia se encolher e retesar. Boss ficou calado. Oda não sabia o que estava acontecendo, mas contou 4 segundos, uma eternidade para uma transmissão ao vivo na TV. Então entendeu que Boss sabia o que estava fazendo. Porque, mesmo que Boss considerasse ser sua tarefa criar um bom tom entre os convidados, ele sabia, evidentemente, que a tarefa mais importante, a tarefa primordial, era entreter. E não há melhor entretenimento do que pessoas com raiva, que perdem o controle, que choram, que sofrem algum tipo de crise ou que de outra forma revelem seus sentimentos diante de um grande público ao vivo. Foi exatamente por isso que ele simplesmente soltou as rédeas e olhou para a STP. Claro que faço bonecos de neve, respondeu STP após os 4 segundos. Eu os faço no terraço do prédio, ao lado da minha piscina. Eu os faço de forma que cada um se pareça com alguém da família real. Assim, quando chega a primavera, fico feliz por saber que coisas que não pertencem à estação derretem e desaparecem. Pela primeira vez na noite, STP não recebeu nem riso, nem aplauso. Oda pensou que STP devia saber que comentários essencialmente antimonárquicos jamais recebiam nada. Resoluto, Boss cortou o silêncio ao apresentar a artista pop que falaria sobre seu recente colapso em cena, e depois fecharia o programa cantando o single que seria lançado na segunda-feira. Que merda foi aquela? Perguntou Gubi, o produtor, que agora tomou lugar atrás de Oda. Talvez ele não esteja sóbrio ao final, respondeu Oda. Meu Deus, ele é um maldito policial, retrucou Gubi. No mesmo instante, Oda lembrou que ele era dela. Seu furo, mas ele é demais, disse. O produtor não respondeu. A cantora falou de seus problemas psicológicos, explicou que haviam sido herdados, e Oda olhou o relógio. 40 segundos. Isso era sério demais para uma noite de sexta-feira. 43. Boss interrompeu depois de 46 segundos. E você, Harvey? No final do programa, Boss costumava passar a usar o primeiro nome do convidado principal. Já experimentou a sensação da loucura ou outra doença hereditária grave? STP sorriu. Não, Boss. A não ser que você considere o vício pela liberdade total uma doença. Na verdade, é uma fraqueza familiar. Boss havia chegado à última rodada. Só precisava passar pelos outros convidados antes de apresentar a música. Palavras finais da psicóloga sobre o lado lúdico da vida. E então? E agora que o boneco de neve não está mais entre nós, talvez você tenha tempo de tirar alguns dias para brincar, Harry? Não, respondeu Harry. Ele estava tão afundado na cadeira que as pernas compridas quase tocavam a cantora. O boneco de neve não foi pego. Boss franziu a testa, sorriu e esperou pela continuação, pela piada. Oda pediu a Deus que ela fosse melhor que a frase anterior. Eu nunca disse que David Lesen era o boneco de neve, disse Harry Ho. Pelo contrário, tudo leva a crer que o boneco de neve ainda esteja solto por aí. Boss soltou um risinho. Era o riso que usava para atenuar uma tentativa mal sucedida do convidado de ser engraçado. Pelo sono da minha mulher, espero que você esteja brincando, disse Boss. Não, respondeu Harry. Não estou. Oda olhou o relógio e sabia que o diretor de filmagem estava atrás da câmera, pulando para cima e para baixo, passando a mão sobre o pescoço para sinalizar a Boss que estavam passando da hora, que ele precisava dar início à música, para que o primeiro refrão entrasse antes dos créditos. Mas Boss era o melhor. Ele sabia que isso era mais importante que todos os singles no mundo. Por isso, ignorou o sinal e se inclinou para frente na cadeira, mostrando a quem estivesse em dúvida sobre o que aquilo se tratava. O furo. A notícia sensacional. Aqui, no seu programa. No programa deles. O tremor em sua voz era quase genuíno. Está nos dizendo aqui agora que a polícia mentiu. Ho, que o boneco de neve está lá fora e pode acabar com outras vidas. Não, respondeu Harry. Não mentimos. Mas surgiram novos fatos. Boss girou a cadeira. E Oda achou-se capaz de ouvir o produtor de imagens gritando, câmera 1. Em seguida surgindo o rosto de Boss, seu olhar encarando os espectadores. E imagino que teremos mais detalhes no noticiário da noite. Boss estará de volta na próxima sexta-feira. Obrigado por assistirem. Oda fechou os olhos enquanto a banda começava a tocar. Meu Deus. Ouviu o produtor chiar atrás de si. E depois repetir. Meu bom Deus no céu. Oda só queria gritar. Gritar de prazer. Aqui, ela pensou. Aqui no Polo Norte. Não estamos onde as coisas acontecem. Nós somos o que acontece.
Capítulo 22. Dia 18. DNA. Do lado de dentro do restaurante Ster, Gunnar Hagen estava parado próximo à porta, olhando ao redor. Ele havia saído de casa exatamente 32 minutos e 3 conversas telefônicas depois que rolaram os créditos de Bosse. Ele não havia encontrado Harry em casa, em Constnernes ou em sua sala na delegacia. Foi BJRN ou quem dera a dica de tentar o Ster, o lugar favorito de Harry. O contraste entre a clientela jovem, bonita e semi-famosa do Constnernes e a clientela desregada de beberrões do Ster era impressionante. A uma mesa num canto, ao lado da janela, estava Harry, sozinho, com um chopp. Hagen abriu caminho até a mesa. Estava tentando te ligar, Harry. Desligou o celular, o inspetor levantou o olhar, os olhos embaçados. Está uma confusão. Um monte desses jornalistas de merda de repente estava atrás de mim. Na NRK me disseram que o pessoal do Bosse e os convidados costumam ir para Constnernes depois do programa. O pessoal da imprensa estava me esperando na frente. Por isso, me mandei. Do que se trata, chefe? Hagen se jogou numa cadeira e olhou Harry levar o chopp aos lábios, o líquido dourado escorrendo para dentro de sua boca. Conversei com o superintendente, começou Hagen. Isso é sério, Harry. Vazar que o boneco de neve ainda está solta é quebra de sigilo profissional. Correto. Concordou Harry e bebeu outro gole. Correto. É tudo o que você tem a dizer. Pelo amor de Deus, Harry. Por quê? O público tem o direito de saber, disse Harry. A nossa democracia é baseada na franqueza, chefe. Hagen deu um soco na mesa, recebendo alguns olhares encorajadores das mesas vizinhas e um de repreensão da garçonete que passava com o braço cheio de canecas de chopp. Não brinque comigo, Harry. Anunciamos publicamente que o caso estava solucionado. Você colocou a corporação numa péssima situação. Está ciente disso? Meu trabalho é pegar bandidos, declarou Harry. Não ficar bem diante das câmeras. São dois lados da mesma moeda, Harry. Nossas condições de trabalho dependem da opinião pública. A imprensa é fundamental. Harry fez que não. A imprensa nunca me impediu ou me ajudou a solucionar um único caso. A imprensa só é importante para pessoas que querem aparecer. As pessoas a quem você dirige seus relatórios só estão preocupadas com resultados concretos na medida em que eles lhes conferem uma boa imagem na imprensa. Ou evitem mídia negativa. Eu quero pegar o boneco de neve. Ponto final. Você é um perigo para os seus colegas, disse Hagen. Sabe disso? Harry pareceu avaliar a afirmação antes de fazer que sim com a cabeça. Depois esvaziou o copo e sinalizou para a garçonete que queria outro. Conversei com o superintendente e com o comandante hoje à noite, anunciou Hagen, retesando-se. Disseram para localizá-lo e colocaram uma mordaça em você imediatamente. A partir deste momento. Entendido, certo, chefe? Hagen piscou, surpreso, mas a expressão no rosto de Harry nada revelou. A partir de agora, vou ter que ficar de olho em tudo em tempo integral, disse o chefe da homicídios. Quero relatórios contínuos. Sei que não vai fazê-los. Por isso conversei com Catherine Bratt e passei a tarefa para ela. Alguma objeção? Nenhuma, chefe. Hagen pensou que Harry devia estar mais bêbado do que aparentava. Bratt contou que você pediu a ela que fosse ver essa tal assistente de David Lesen e verificar os registros de AVSTP, sem passar pelo promotor público. O que diabos vocês dois estão fazendo? Sabe o risco que estaríamos correndo caso a STP tivesse descoberto? Harry levantou a cabeça como um animal vigilante. O que quer dizer como se ele tivesse descoberto? Felizmente não havia nenhum registro de STP lá. Essa secretária de Betlesen disse que nunca houve registro em nome dele. Sério? E por que não? Como eu posso saber, Harry? Só que acho melhor assim. Não estamos precisando de mais problemas agora. AVSTP, meu Deus. De qualquer modo, de agora em diante, Bratt vai estar no seu encalço o tempo todo para poder fazer relatórios para mim. Disse Harry, acenando para a garçonete, e colocou outro chopp na sua frente. Ela já não está instruída. Como assim? Quando ela começou, você disse a ela que eu seria seu. Harry se deteve de repente. Seu o quê? Perguntou Hagen, irritado. Harry fez que não. O que foi? Algo errado. Nada, disse Harry. Esvaziou a metade do chopp num grande gole e pôs uma nota de 100 coroas na mesa. Tenha uma boa noite, chefe. Hagen ficou sentado até Harry ter saído. Só então percebeu que não havia bolha subindo a superfície do copo ainda pela metade. Ele lançou alguns olhares ao redor e cuidadosamente pôs o copo aos lábios. Gosto ácido. Cidra sem álcool. Harry voltou para casa por ruas silenciosas. As janelas dos prédios antigos e de poucos andares luziam como olhos de gato na noite. Teve uma súbita vontade de ligar para Tresco para saber como ele estava indo, mas decidiu deixá-lo ter a noite para trabalhar, conforme combinado. Contornou a esquina da Sophie. Deserta. Dirigia-se para seu prédio quando captou um movimento e um leve cintilar. Luz refletida em óculos. Uma pessoa estava no outro lado da fileira de veículos ao longo da calçada, aparentemente tendo problemas para abrir a porta de um carro. Harry conhecia os carros que costumavam ficar estacionados naquela parte da rua. E aquele carro, um Volvo C70 azul, não era um deles. Estava escuro demais para Harry ver o rosto com clareza, mas notou que a pessoa movia a cabeça de modo a manter os olhos nele. Um jornalista. Harry passou pelo carro. Pelo retrovisor de outro veículo, viu uma sombra sair por entre os carros estacionados e se aproximar dele por trás. Sem pressa, Harry enfiou a mão por baixo do casaco. Ouviu os passos se aproximarem. E sua raiva chegando. Ele contou até 3 e se virou. A pessoa atrás dele congelou no asfalto. É a mim que está procurando? Perguntou Harry, rouco, dando um passo para frente com o revólver em riste. Ele agarrou o homem pelo colarinho, puxou de lado e o derrubou antes de se jogar por cima, os dois caindo sobre a capota de um carro. Harry pressionou o antebraço na garganta do homem e encostou o cano do revólver na lente dos óculos. Está atrás de mim? Sibilou Harry. A resposta do homem foi abafada pelo alarme do carro. O barulho encheu completamente a rua. O homem tentou se soltar, mas Harry o segurou com força até ele desistir. A cabeça bateu na capota com um baque surdo, e a luz do poste caiu sobre o rosto do sujeito. Então, Harry o soltou. O outro se encolheu, tossindo. Vamos! Gritou Harry por cima do uivo insistente. Agarrou o homem pelo braço e o arrastou para o outro lado da rua. Abriu o portão e empurrou o homem para dentro. Que merda você está fazendo aqui? Perguntou Harry. E como sabe onde eu moro? Tentei a noite toda ligar para o número que você me deu. No fim das contas acabei ligando para o auxílio à lista, que me deu seu endereço. Harry olhou para o homem. Quer dizer, olhou para o fantasma do homem. Até na prisão preventiva o professor Philip Becker estivera melhor. Eu precisei desligar o celular, respondeu Harry. Ele subiu as escadas para seu apartamento seguido por Becker, destrancou a porta, tirou as botas, foi à cozinha e ligou a cafeteira. Vi você no Bosse mais cedo, disse Becker. Ele havia entrado na cozinha, sem tirar o casaco e os sapatos. Seu rosto estava cadavérico. Você foi corajoso, por isso resolvi ser corajoso também. Devo isso a você. Me deve. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Você me salvou de ser humilhado publicamente. Harry puxou uma cadeira para o professor, mas ele declinou. Já vou embora. Só queria te contar algo que ninguém mais pode saber. Nem sei se tem alguma relação com o caso, mas é sobre Jonas. E tirei um pouco de sangue dele na mesma noite em que fiz uma visita a Camila Lucius. Harry se lembrou do band-aid no antebraço de Jonas, além de uma amostra da mucosa bucal. Mandei-os para o departamento de paternidade do Instituto de Perícia Técnica para um teste de DNA. É mesmo. Pensei que para fazer isso a pessoa precisasse de um advogado. Antes era assim. Agora, qualquer cidadão pode comprar o teste. 2.800 coroas por pessoa. Um pouquinho mais se você quiser o resultado logo. Optei pelo último. E o resultado veio hoje. Jonas. Becker parou e respirou fundo. Jonas não é meu filho. Harry assentiu lentamente. Becker balançou nos calcanhares como se quisesse pegar impulso. Pedi para conferi-lo com todos os dados do banco deles. Encontraram um DNA idêntico. Idêntico? Quer dizer que Jonas estava registrado no banco. Harry pensou. Começou a compreender o que aquilo significava. Em outras palavras, alguém já havia mandado fazer um exame de DNA de Jonas, disse Becker. Informaram que o exame anterior tem 7 anos. E eles confirmaram que era Jonas. Não, era anônimo, mas tinha o nome de quem pediu o teste. E quem foi? Um centro médico que não existe mais. Harry sabia a resposta antes de Becker pronunciá-la. A clínica Marienist. E David Lesen, declarou Harry, inclinando a cabeça como se estudasse um quadro para determinar se estava torto ou não. Exato, disse Becker, batendo as mãos e sorrindo sem força. Era isso. Só queria dizer que eu não tenho filho. Sinto muito. Na verdade, faz muito tempo que tenho essa sensação. Porque a pressa em vir me contar. Não sei, respondeu Becker. Harry esperou. Eu tinha que fazer alguma coisa esta noite. Como vir até aqui. Caso contrário, não sei o que eu teria feito. O professor
fez uma pausa. Agora estou só. Minha vida não tem mais muito sentido. Se aquela pistola fosse de verdade. Não, disse Harry. Nem pense nisso. Deixa pra lá. Quanto mais você pensar nisso, mais atraente a ideia vai ficar. E você está se esquecendo de uma coisa. Mesmo que a sua vida não tenha mais sentido para você, tem para os outros. Para Jonas, por exemplo. Jonas, bufou Becker com um riso amargo. A prova da infidelidade de Bert. E esse deixa pra lá é algo que te ensinaram na academia de polícia. Não, respondeu Harry. Os dois se encararam. Enfim, concluiu Becker. Agora você sabe. Obrigado, respondeu Harry. Depois de Becker ter ido embora, Harry continuou sentado, tentando determinar se o quadro estava torto, sem perceber que a água tinha fervido, que a cafeteira havia desligado e que a luzinha vermelha abaixo do botão de ligar morrera lentamente. Capítulo 23. Dia 19. Mosaico. Eram 7 horas da manhã, e nuvens fofas camuflavam o amanhecer quando Harry entrou no corredor do 7º andar do Arranha-Céu em Frogner. Tresco deixara a porta de casa entreaberta, e, quando Harry entrou, ele estava sentado com os pés na mesa de centro verde, a bunda no sofá e o controle remoto na mão esquerda. As imagens em reverso na tela da TV se dissolviam no mosaico digital. Não está a fim de uma cerveja? Repetiu Tresco, erguendo a garrafa já pela metade. Hoje é sábado. Harry pensou ser capaz de ver gases tóxicos no ar. Os dois cinzeiros estavam abarrotados de guimbas. Não, obrigado, disse Harry, sentando-se. E então, bem, só tive uma noite, disse Tresco e parou o DVD. Em geral, levo no mínimo 2 dias. Essa pessoa não é um jogador de pôquer profissional, disse Harry. Não esteja tão seguro disso, disse Tresco, bebendo do gargalo. Ele blefa melhor do que muitos jogadores de cartas. Vejamos. É aqui que você faz a pergunta planejada, em que achou que ele ia mentir, não é? Tresco apertou o play e Harry se viu no estúdio de TV. Vestia um paletó risca de giz, de marca sueca, ligeiramente apertado. Uma camiseta preta que fora presente de Raquel. Jeans diesel e botas Dr. Martin. Estava sentado numa posição estranha e desconfortável, como se a cadeira tivesse pregos no encosto. A pergunta ecoou pelos alto-falantes da TV. Você a convida para uma aula extra no quarto do hotel. Não, não é o que faço, não. STP havia começado a responder, mas seu rosto congelou quando Tresco apertou o pause. E você sabe que ele está mentindo agora? Perguntou Tresco. Sei, afirmou Harry. Ele trepou com uma amiga de Raquel. As mulheres não costumam contar vantagem. O que vê? Se tivesse tido tempo para passar isso para o computador, podia ampliar a imagem dos olhos, mas não preciso. Dá para ver que as pupilas dilataram. Tresco levantou um indicador com a unha ruída para a tela. Isso é um sinal bem clássico de estresse. E veja as narinas. Consegue ver que se dilataram um pouco. É o que fazemos em momentos de estresse, quando o cérebro precisa de mais oxigênio. Mas não quer dizer que ele esteja mentindo. Muitas pessoas ficam estressadas mesmo quando dizem a verdade. Ou não se estressam quando mentem. Você pode ver, por exemplo, que ele não mexe as mãos. Harry notou que a voz de Tresco havia passado por uma transformação. Não chiava mais. Estava suave, quase agradável. Harry olhou para a tela, para as mãos de STP, imóveis sobre o colo, à esquerda por cima da direita. Infelizmente, receio dizer que não existem sinais fixos, declarou Tresco. Todos os jogadores de pôquer são diferentes. Por isso tudo que precisamos fazer é localizar essas diferenças. Encontrar o que fica diferente naquela pessoa quando ela mente e quando diz a verdade. É como uma triangulação. São necessários 2 pontos fixos, uma mentira e uma resposta verdadeira. Parece simples. Parece a palavra certa. Se a gente supõe que ele diz a verdade quando conta sobre o início da sua revista e por qual motivo ele detesta políticos, temos o segundo ponto. Tresco procurou e apertou play. Olha, Harry olhou, mas obviamente não viu o que devia ver. Ele fez um gesto negativo. As mãos, indicou Tresco. Olha as mãos. Harry viu o dorso das mãos bronzeadas de STP descansando nos braços da cadeira. Não se movem, disse Harry. Sim, mas ele não as está escondendo, explicou Tresco. É típico de jogadores de pôquer ruins, quando tem cartas fracas, escondê-las nas mãos. E, ao blefarem, costumam colocar uma das mãos meio pensativa sobre a boca, para esconder expressões faciais. Nós os chamamos de escondedores. Outros exageram o blefe endireitando-se na cadeira ou inclinando os ombros para trás para parecerem maiores do que são. Nós os chamamos de blefadores. STP é um escondedor. Harry se inclinou para a frente. Você já? Já, respondeu Tresco, e continua assim pelo resto do vídeo. Ele retira as mãos dos braços da cadeira e esconde a direita, presumo que seja destro, quando mente. Qual é a reação dele quando pergunto se faz bonecos de neve? Harry nem tentou esconder seu entusiasmo. Ele mente, respondeu Tresco. Em que parte? Sobre fazer bonecos de neve ou sobre fazê-los no próprio terraço? Tresco soltou um grunhido curto, que Harry interpretou como riso. Isso aqui não é uma ciência exata, disse Tresco. Como disse, ele não é um jogador ruim. Nos primeiros segundos depois de você ter feito a pergunta, ele mantém as mãos no braço da cadeira, como se tivesse a intenção de dizer a verdade. Ao mesmo tempo, as narinas se dilatam um pouquinho ao passo que ele vai ficando estressado. Mas então ele muda de ideia, esconde a mão direita e vem com uma mentira. Exato, disse Harry. E isso quer dizer que ele tem algo a esconder. Não é? Tresco apertou os lábios como se quisesse mostrar que não era assim tão simples. Ou pode querer dizer que escolhe contar uma mentira que ele sabe que será desmascarada, para esconder que ele podia muito bem ter dito a verdade. Como assim? Quando os jogadores profissionais têm boas cartas, às vezes, em vez de tentarem aumentar o pote, apostam alto no início, ao mesmo tempo que dão pequenos sinais de estarem blefando. O suficiente para fazer jogadores inexperientes acreditarem que detectaram um blefe, levando-os a entrar na aposta. De fato, é o que isso aqui parece. Um blefe blefado. Harry fez que sim com a cabeça lentamente. Quer dizer que STP quer que eu acredite que ele tem algo a esconder. Tresco olhou para a garrafa de cerveja vazia, olhou para a geladeira, fez uma pífia tentativa de tirar seu corpo volumoso do sofá e suspirou. Como disse, isso aqui não é uma ciência exata. Será que você pode? Harry se levantou e foi até a geladeira. Praguejou em silêncio. Quando telefonou para Oda na redação do Boss, ele sabia que iam aceitar sua oferta para comparecer. E sabia também que ele não teria problemas em fazer perguntas diretamente a STP. Era o formato do programa. E sabia que a câmera gravava quem respondia, em close ou com a parte superior do corpo. Tudo era perfeito para a análise de Tresco. E, mesmo assim, haviam falhado. Fora o último fio de esperança, o último lugar para procurar sob alguma luz. O resto era escuridão. E talvez 10 anos tateando e rezando pela sorte, por uma coincidência, por um deslize. Harry olhou para as fileiras zelosamente arrumadas de garrafas de cerveja Rimnes na geladeira. Um contraste cômico com o caos dominante no resto do apartamento. Ele hesitou. Pegou 2 garrafas. Estavam tão geladas que queimavam na palma da mão. A porta da geladeira ia se fechando. A única hora em que posso dizer com certeza que STP está mentindo, anunciou Tresco do sofá, é quando ele fala que não há loucura ou doenças hereditárias na família. Harry teve tempo de enfiar o pé no lado de dentro da porta da geladeira. A luz da festa refletia na janela preta sem cortinas. Repete, pediu ele. Tresco repetiu. 25 segundos depois, Harry estava no meio da escada, e Tresco, na metade da garrafa de cerveja que Harry havia jogado para ele. Ah, sim, tinha mais uma coisa, Harry, murmurou Tresco para si mesmo. Boss perguntou se você estava esperando uma mulher em especial e você respondeu que não. Ele arrotou. Nem tente jogar poker, Harry. Harry ligou do carro. Do outro lado, a resposta veio antes mesmo que ele dissesse quem era. Oi, Harry. A ideia de que Matias Mundelgesen reconhecesse seu número ou que ele o houvesse adicionado à sua lista telefônica fez Harry ficar arrepiado. Ele podia ouvir as vozes de Raquel e Ollie no fundo. Fim de semana. Família. Tenho uma pergunta sobre a clínica Marienlyst. Ainda existem registros médicos dos pacientes de lá? Duvido, respondeu Matias. Acho que existem normas que regulamentam
que esse tipo de registro seja destruído caso ninguém assuma a clínica. Mas, se isso for importante, é claro que posso verificar. Obrigado. Harry passou pela estação de bonde em Vinderen. O vislumbre de um fantasma passou voando. Uma perseguição de carro, uma colisão, um colega morto. O rumor de que Harry estava ao volante e de que deveria passar pelo teste do bafômetro. Já fazia tempo. Águas passadas. Cicatrizes por baixo da pele. Vesiculor na alma. 15 minutos depois, Matias retornou a ligação. Conversei com B. Jessen. Ele era o diretor da Marienlyst. Sinto dizer que tudo foi apagado, mas acho que algumas pessoas, entre elas Idar, levaram dados dos seus pacientes. E você? Eu sabia que não ia abrir um consultório particular, por isso não levei nada. Você consegue se lembrar de algum nome entre os pacientes de Idar? Alguns, talvez. Não muitos. Foi há muito tempo, Harry. Eu sei. De qualquer maneira, obrigado. Harry desligou e seguiu a placa para o Hospital Hicks. O conjunto de prédios à frente ocultava a colina baixa. Gerda Nelvik era uma quarentona de seios e sorrisos fartos e a única pessoa no departamento de paternidade do Instituto de Perícia Técnica no Hospital Hicks daquele sábado. Ela recebeu Harry na recepção e o acompanhou para dentro. Não havia muitos sinais revelando que aquele era um lugar onde se caçavam os piores criminosos do país. As salas iluminadas, decoradas de modo caseiro, indicavam que o pessoal consistia quase exclusivamente em mulheres. Harry já conhecia o lugar e as rotinas dos testes de DNA. Em um dia de semana, atrás das janelas dos laboratórios, ele teria visto mulheres vestindo jalecos e toucas brancos e luvas descartáveis, inclinadas sobre soluções e equipamentos, ocupadas com processos misteriosos que chamavam de pré-cabelo, pré-sangue e ampliação, que no final se tornariam relatórios curtos com uma conclusão em valores numéricos de 15 marcadores diferentes. Eles passaram por uma sala com prateleiras cheias de envelopes tamanho carta pardos, com carimbos de delegacias do país inteiro. Harry sabia que continham artigos de vestimenta, fios de cabelo, tecido de mobiliário, sangue e demais materiais orgânicos enviados para análise. Tudo para se extrair o código numérico que representava pontos selecionados da miscelânea misteriosa, que era o DNA e que identificava seu dono com uma segurança de 99,999%. A sala de Gerda Nelvik era do tamanho justo para caberem ali prateleiras com pastas e uma mesa com um computador, pilha de papel e uma foto grande de dois meninos sorridentes, cada um com sua prancha de bodyboard. Seus filhos? Perguntou Harry ao se sentar. Acho que sim. Ela sorriu. Como é? Piada interna. Você disse algo sobre alguém que fez pedidos de análise. Isso. Estou interessado em saber sobre todos os pedidos de análise de DNA emitidos por um único lugar, começando 10 anos atrás. E em nome de quem foi feito o pedido. Está bem. Trata-se de que lugar? A clínica Marienlyst. A Marienlyst? Tem certeza? Por que não? Ela deu de ombros. Em caso de paternidade, os pedidos são em geral emitidos por tribunais ou advogados, ou diretamente por indivíduos. Essas não são análises de paternidade, mas para determinar eventuais parentescos devido ao risco de doenças hereditárias. Ah, sim, disse Gerda. Então estão no nosso banco de dados. É algo que você pode verificar agora, se tiver tempo para esperar. Gerda olhou o relógio. 30 segundos. Harry fez que sim. Gerda teclou no computador, ditando a si mesma. Ela se inclinou para trás e deixou a máquina trabalhar. Triste esse tempo de outono, não é? Comentou. É, disse Harry distraído, ouvindo o zunido do HD como se este pudesse revelar se a resposta era aquela que ele esperava. A escuridão pode afetar a gente. Continuou ela. Torço para que a neve esteja a caminho. Ao menos tudo fica mais claro. Disse Harry. O zunido terminou. Aqui está, disse ela, olhando para a tela. Harry respirou fundo. A Marienlyst foi cliente daqui? Sim, mas não durante os últimos 7 anos. Harry tentou pensar. Quando será que David Lesen deixará de trabalhar lá? Gerda franziu a testa. Mas, antes disso, vejo que fizeram muitos pedidos. Ela hesitou. Harry esperou continuar. E então? Um número extremamente alto e incomum, tratando-se de um centro médico. Harry teve aquela sensação, que o caminho era por aí, que era essa pista que levaria para fora do labirinto. Ou, para ser mais preciso, para dentro do labirinto, para o coração da escuridão. Vocês têm os nomes e os dados pessoais das pessoas analisadas. Gerda fez que não com a cabeça. Normalmente temos, mas, neste caso, evidentemente o centro médico queria que ficassem anônimos. Merda. Harry fechou os olhos e pensou. Mas vocês ainda têm os resultados dos testes. Se a pessoa é pai ou não, quero dizer. Temos. Sim, respondeu Gerda. E o que dizem? Não posso responder assim prontamente. Eu teria que olhar cada um deles. E isso leva mais tempo. Está bem. Mas vocês guardaram o perfil de DNA daqueles que analisaram. Sim. E a análise é tão ampla quanto em processos criminais. Mais ampla, até. Para determinar a paternidade com segurança, precisamos de mais marcadores, pois metade do material hereditário vem da mãe. Então o que você está dizendo é que posso coletar uma amostra de material de determinada pessoa, enviar para cá e pedir para vocês verificarem se é idêntica à outra já verificada para a clínica Marienlyst. A resposta é sim, disse Gerda, indicando pelo tom de voz que gostaria de uma explicação. Ótimo, disse Harry. Meus colegas vão enviar algumas amostras de pessoas, maridos e filhos de mulheres desaparecidas durante os últimos anos, para verificarmos se vocês já receberam esse mesmo material antes. Vou providenciar uma autorização para que seja dada mais alta prioridade. Uma luz pareceu se acender no olhar de Gerda. Agora sei de onde os conheço. Do Bosse. Isso tem a ver com aquele. Mesmo que só houvesse os dois lá dentro, ela baixou o tom de voz, como se o nome que deram ao monstro fosse um palavrão, uma obscenidade, uma conjuração que não devia ser dita em voz alta. Harry ligou para Catherine, pedindo para que ela se encontrasse com ele no café e Java em St. Enshausen. Ele estacionou em frente ao antigo condomínio de apartamentos, com uma placa na entrada sinalizando o risco de reboque, apesar de o portão ser tão estreito que nem passaria um cortador de grama. O Levalsveien estava cheio de pessoas correndo para lá e para cá com suas compras de sábado. Um gélido vento vindo do norte soprou de St. Enshausen, levando consigo chapéus negros de um cortejo cabisbaixo a caminho do cemitério Waffelser. Harry pagou por um expresso duplo e um cortado, os dois para a viagem, e sentou-se numa das cadeiras na calçada. No laguinho do parque no outro lado da rua, um cisne solitário dava voltas silenciosas com seu pescoço em forma de ponto de interrogação. Harry o seguiu com o olhar, lembrando-se do nome da armadilha de raposas. O vento soprou uma brisa arrepiante sobre a superfície da água. O cortado ainda está quente. Catherine estava diante dele, com a mão estendida. Harry lhe estendeu o copo e foram para o carro dele. Que bom que podia trabalhar no sábado de manhã, disse ele. Que bom que podia trabalhar no sábado de manhã, disse ela. Eu sou solteiro, declarou ele. Sábado de manhã não vale muito para pessoas como nós. Você, por outro lado, deveria ter uma vida. Um velho estava olhando feio para o carro deles. Já pedi um caminhão de reboque, disse ele. Pois é, ouvi dizer que são populares, disse Harry, e destrancou a porta. O único problema é achar um lugar onde estacioná-los. Entraram no carro, e um dedo ossudo e rugoso bateu no vidro. Harry abaixou a janela. O carro está a caminho, disse o velho. É para você ficar aqui e esperar. É mesmo, disse Harry e mostrou sua credencial. O homem ignorou e olhou carrancudo para o relógio. Seu portão é estreito demais para ser qualificado como entrada, declarou Harry. Vou mandar um oficial do departamento de trânsito para despegar aquela placa ilegal. Acho que vai ter que pagar uma baita multa também. Como é? Somos da polícia. O velho agarrou a credencial e olhou desconfiado para Harry. Para a credencial e de novo para Harry. Tá legal, dessa vez pode ir, disse o velho estridamente, devolvendo-a para Harry. Não tá legal, disse Harry. Vou ligar para o departamento de trânsito agora mesmo. O velho olhou para ele, furioso. Harry girou a chave na ignição e deixou o motor esquentar antes de se voltar para o velho. E é para você ficar aqui. Podiam ver a expressão boquiaberta dele pelo retrovisor ao irem embora. Catherine soltou uma gargalhada. Como você é mau. É só um velho. Coitado. Harry a olhou de esguelha. Ela estava com uma expressão esquisita, como se rir fosse doloroso. Paradoxalmente, parecia que o episódio no Fenris Bar a havia deixado mais relaxada
em relação a ele. Talvez fosse esse o lance com as mulheres bonitas. Rejeição criava respeito, fazia com que confiassem mais em você. Harry sorriu. Perguntou-se como ela teria reagido se soubesse que acordara naquela manhã com uma ereção e fragmentos de um sonho em que ele havia pegado enquanto estava sentada de pernas abertas na pia do banheiro do Fenris Bar. Ele a tinha pegado com tanta força que os canos rangeram, a aba transbordara da privada e os tubos de luz fluorescentes uniram e piscaram, enquanto ele sentia a porcelana gelada contra as bolas toda vez que metia. O espelho atrás dela vibrava, e seus próprios traços estavam borrados enquanto batiam os quadris, as costas e as coxas nos canos, nos secadores de mãos e nas saboneteiras. Só quando parou foi que viu que o rosto no espelho não era seu, mas o de outro homem. Em que está pensando? Perguntou ela. Reprodução? Respondeu Harry. É mesmo. Harry lhe estendeu um pacote, que ela abriu. Em cima tinha uma folha com o título Instrução para teste de DNA. Kit de coleta. De uma forma ou de outra tudo está ligado à paternidade, explicou Harry. Só não sei ainda como ou porquê. E nós vamos? Perguntou Catherine, levantando uma caixinha com cotonetes. Para sua liga, respondeu Harry. Coletar material de teste das gêmeas. Nos campos ao redor da fazendinha, a neve estava raiando, úmida e cinzenta, estava dispersa sobre o terreno. Rolf Othersing os recebeu na escada e ofereceu café. Enquanto penduravam seus casacos, Harry contou o que queria. Rolf Othersing não perguntou por quê, apenas assentiu. As gêmeas estavam na sala fazendo tricô. O que vai ser? Perguntou Catherine. Um cachecol. Responderam as gêmeas em uníssono. Titia está ensinando a gente. Acenaram para Anne Pedersen, que estava na cadeira de balanço, tricotando e sorrindo para Catherine como quem diz, bom vê-la novamente. Só queria um pouco de cuspe, disse Catherine animada, erguendo um cotonete. Abrando bem a boca. As gêmeas deram risadinhas e deixaram o tricô de lado. Harry seguiu Rolf Othersing até a cozinha, onde o conteúdo de um grande bule havia fervido e cheirava a café. Então vocês se enganaram, disse Rose. Com aquele médico. Talvez, argumentou Harry. Ou talvez ele tenha algo a ver com o caso. Você se importa se eu der outra olhada no celeiro? Rolf Othersing fez um gesto dizendo para ele ficar à vontade. Mas Anne já arrumou. Não tem muita coisa para ver. De certo estava bem arrumado mesmo. Harry se lembrou de que havia sangue de galinha grosso e escuro no piso quando coletara suas provas. Mas agora o piso estava lavado. As tábuas estavam cor-de-rosa onde o sangue havia penetrado a madeira. Harry se posicionou ao lado do bloco de corte e olhou para a porta. Tentou imaginar Sylvia ali abatendo galinhas quando o boneco de neve entrou pela porta. Ela teria ficado surpresa. Ela havia matado 2 galinhas. Não, 3. Porque ele pensou que eram 2. 2 mais uma. Porque mais uma. Ele fechou os olhos. 2 galinhas estiveram ao lado do bloco. O sangue delas havia escorrido para onde estava a serragem. Esse era o procedimento para o abate de galinhas. Mas a terceira estava no meio do chão e havia sujado as tábuas, de forma amadora. E o sangue tinha coagulado no corte do pescoço da terceira galinha, exatamente como no pescoço da cabeça de Sylvia. Ele lembrou a explicação de BJRNO e sabia que o pensamento não era novo, que esteve ali um bom tempo entre as ideias meio pensadas, meio mastigadas, meio imaginadas. A terceira galinha sendo morta da mesma forma, com um cortador de fio incandescente. Ele foi até o lugar onde as tábuas haviam absorvido o sangue e se agachou. Se o boneco de neve tivesse matado a última galinha, por que havia usado o cortador incandescente e não machado? Simples, porque o machado havia desaparecido em algum lugar na mata escura. Então a terceira galinha veio depois do assassinato. Ele havia percorrido todo o caminho de volta e matado uma galinha. Mas por quê? Uma espécie de ritual de voodoo, uma súbita inspiração. Bobagem. A máquina de matar seguia o plano, seguia um padrão. Havia um motivo. Por quê? Porque Harry não a ouvirá chegar. Ela estava no vão da porta para o celeiro, a luz da lâmpada solitária recaindo sobre seu rosto, e segurava 2 saquinhos plásticos com cotonetes. Harry se arrepiou ao vê-la de novo do mesmo jeito, no vão de porta com as mãos apontando para ele, como na casa de Becker. Mas havia outra coisa que ele reconheceu. Como eu disse, murmurou Harry, olhando para os resíduos cor-de-rosa. Acho que tudo tem a ver com parentesco. Com encobrir coisas. Quem? Perguntou ela, aproximando-se. Os saltos das botas batiam contra as tábuas. Quem você tem em mente? Catherine se agachou ao lado dele. Seu perfume masculino passou por Harry, saindo de sua pele quente para se misturar ao ar frio. Não faço ideia. Isso não é uma conclusão sistemática. É uma ideia que você teve. Você tem uma teoria. Constatou ela, passando o indicador direito no meio da serragem. Harry hesitou. Nem chega a ser uma teoria. Vamos. Desembuche. Harry respirou fundo. AVSTP. O que tem ele? De acordo com a AVSTP, ele usou Idar Vetlesen como médico para tratar seu cotovelo de tenista. Mas, de acordo com Borghild, Vetlesen não mantinha nenhum registro de STP. Tenho me perguntado por qual motivo. Catherine deu de ombros. Talvez houvesse algo além do cotovelo. Talvez STP tivesse medo de que alguém documentasse que ele se submetia a um tratamento estético. Se Idar Vetlesen tivesse topado não fazer registros para todos os seus pacientes com o mesmo receio, ele não teria nenhum nome nos arquivos. Por isso, acho que deve ser por outro motivo. Algo que realmente não suportaria uma inspeção minuciosa. Como, por exemplo, STP mentiu no bosse. Ele disse que não havia doenças hereditárias ou loucura na sua família. E tem? Vamos supor que sim, em teoria. A teoria que nem chega a ser uma teoria. Harry fez que sim. E Dar Vetlesen era o especialista em doenças de forma mais secreta da Noruega. Nem sequer Borghild, a própria assistente dele, sabia disso. Então como foi que Sylvia Othersing e Bint Becker o encontraram? Como? Suponhamos que a especialidade de Vetlesen não fosse doenças hereditárias, mas sim a descrição. Ele mesmo disse que todo seu negócio era baseado nisso. E foi por isso que um paciente amigo procurou, dizendo que tinha a doença de Farr, um diagnóstico que recebeu em outro lugar, de um especialista de verdade. Mas esse especialista não tinha o expertise de Vetlesen em descrição. E aquilo era um segredo a ser trancado a 7 chaves. O paciente insiste, talvez pagando extra, porque era alguém que realmente podia pagar. AVSTP? Exato. Mas ele já teria sido diagnosticado por alguém que poderia vazar a informação. Não é esse o maior medo de STP. Ele tem medo de que venha à tona o fato de que ele leva sua prole para lá. A prole que ele quer testar para saber se tem a doença hereditária. E isso tem que ser tratado com o máximo de confidencialidade, porque ninguém sabe que os filhos são dele. Pelo contrário, alguns pais acreditam que sejam deles mesmo, como Philip Becker acreditou ser o pai de Jonas. E Harry fez um gesto em direção à casa. Rolf Othersing, sussurrou Catherine, segurando a respiração. As gêmeas, você acha? Ela levantou os saquinhos. Que isso aqui seja material genético de AVSTP. Pode ser. Catherine olhou para ele. As mulheres desaparecidas, as outras crianças. Se o teste de DNA mostrar que STP é pai de Jonas e das gêmeas, na segunda-feira vamos começar a fazer testes com os filhos das outras mulheres desaparecidas. Quer dizer que a AVSTP andou trepando pela Noruega inteira, engravidando várias mulheres, matando-as depois que deram à luz. Harry deu de ombros. Por quê? Perguntou ela. Se eu estiver certo, estamos obviamente falando de loucura. E tudo isso aqui é pura especulação. Muitas vezes, há uma lógica clara por trás da loucura. Já ouviu falar da foca de Beraus? Catherine fez que não. O pai dessa espécie é um assassino frio e irracional, explicou Harry. Depois de a fêmea parir a cria e os filhotes terem sobrevivido à primeira fase crítica, o pai tenta matar a mãe, por saber que ela não vai querer se acasalar com ele novamente. E ele não quer que ela tenha outros filhotes que irão competir com sua própria prole. Catherine pareceu não entender direito. É loucura. Sim, disse ela. Mas eu não sei o que é mais louco. Pensar como uma foca ou pensar que alguém pensa como uma foca. Como eu disse, Harry se levantou e deu para ouvir seus joelhos estalando. Nem teoria isso é. Mentira sua, afirmou Catherine, erguendo o olhar para ele. Você já tem certeza de que a AVSTP é o pai? Harry esboçou um sorriso. Você é tão louco quanto eu? Disse ela. Harry olhou para ela longamente. Vamos. Os peritos estão esperando os seus cotonetes. Num sábado, Catherine passou a mão sobre a serragem, encobrindo o que havia desenhado ali com o dedo e se levantou. Eles não têm vida. Após entregar os saquinhos ao Instituto de Perícia Técnica com a promessa de ter o resultado já à noite ou de manhã cedo, Harry levou Catherine de carro para sua casa na Seio dos Gata. Suas janelas estão escuras, disse Harry. Sozinha? Uma garota bonita como eu? Ela sorriu e segurou a maçaneta. Nunca sozinha. Por que você não quis que eu contasse aos seus colegas na delegacia de Bergen que você estava lá? Como é? Pensei que eles achariam o máximo saber que você está trabalhando em um importante caso de assassinato na capital. Ela deu de ombros e abriu a porta. O pessoal de Bergen
não pensa em Oswald como sendo a capital. Boa noite. Boa noite. Harry dirigiu até Sandergata. Ele não tinha certeza, porém achou ter visto Catherine ficar tensa. Mas do que era possível ter certeza? Nem mesmo de um clique, que se achou ter vindo de um cão de revólver, mas que por fim descobriu ser apenas uma menina que por puro susto quebrara um galho seco. Todavia, ele não podia continuar fazendo de conta, não podia fingir que não sabia. Naquela noite, Catherine havia apontado o revólver dela para as costas de Philip Becker. E, quando Harry havia entrado na linha de fogo, pôde ouvir aquele som, o mesmo que pensou ter ouvido quando Salma quebrou um galho no pátio. Era o clique lubrificado de um cão de revólver que fora relaxado, o que significa que ele já estivera erguido, que Catherine tinha apertado mais de 2/3 do gatilho, que o tiro podia ter sido disparado a qualquer momento, que ela teve a intenção de matar Becker. Não podia fingir, porque a luz havia caído sobre o rosto dela no vão da porta do celeiro, e Harry a havia reconhecido. E, como ele lhe havia explicado, tudo tinha a ver com parentesco. O delegado Knut Miller Nielsen amava Julie Christie, até o ponto de nunca ter tido coragem de contar à sua esposa toda a verdade. Mas, como ele desconfiava de que ela também vivia uma relação extraconjugal com o Marshal Arif, ele não tinha consciência pesada, sentado ali ao lado dela, comendo Julie Christie com o olhar. O único problema era que sua Julie, no momento, estava nos braços ardentes do mencionado Omar. E, quando o telefone na mesa da sala tocou e ele atendeu, sua mulher apertou o pause, de modo que a imagem desse maravilhoso porém insuportável momento do DVD favorito deles, Doutor Zhivago, ficou congelado na sua frente. Ah, boa noite, disse Miller Nielsen depois que o inspetor se apresentou. Pois é, imagino que vocês tenham muito o que fazer nesses dias. Tem um minuto? Perguntou a voz rouca e suave do outro lado. Miller Nielsen olhou para os lábios trêmulos e vermelhos e o olhar nevoado de Julie. Temos o tempo de que precisar, Você me mostrou uma foto de Jet Hafto quando estive em seu escritório. Reconheci alguma coisa naquela foto. Sim? E então você disse algo sobre a filha dele, que até que ela havia obviamente dado certo. É sobre esse obviamente, como se eu já soubesse de alguma coisa. Sim, mas ela está se saindo bem, não está? Perguntou Miller Nielsen. Depende do ponto de vista, respondeu Harry. Capítulo 24. Dia 19. Torvomba. Havia um zumbido de ansiedade embaixo dos lustres no salão Soneni no Hotel Plaza. A Harvey STP estava na entrada, onde havia recebido os convidados. O maxilar estava doído de tanto sorrir, e os apertos de mão lembraram de como era ter cotovelo de tenista. Uma jovem da empresa de eventos responsável pela execução técnica apareceu ao seu lado, sorridente, dizendo que os convidados já estavam à mesa. Seu sóbrio traje preto e os fones de ouvido com um microfone quase invisível evocaram em Narga a lembrança de uma agente em missão impossível. Vamos entrar, disse ela, ajeitando a gravata borboleta dele com um movimento afável, quase carinhoso. Ela usava aliança. Seus quadris gingavam à sua frente pelo salão. Será que aqueles quadris já deram à luz uma criança? As calças pretas estavam apertadas na bunda malhada, e a Harvey STP imaginou a mesma bunda, sem calças, na sua frente na cama do seu apartamento em Aquebridge. Mas ela parecia profissional demais. Daria trabalho demais. Muita persuasão. Ele encontrou o olhar dela no grande espelho ao lado da porta. Entendeu que fora desmascarado e abriu um largo sorriso, pedindo desculpas. Ela riu, ao mesmo tempo em que um rubor nada profissional lhe subiu ao rosto. Missão impossível. Claro que não. Mas não esta noite. Ao entrar, todos da sua mesa para 8 se levantaram. Seu para-mesa era sua própria editora assistente. Uma escolha tediosa, mas necessária. Ela era casada, tinha filhos e o rosto acabado de uma mulher que passa 12 a 14 horas no trabalho todo dia. Coitados dos filhos. E coitado dele, no dia em que ela descobrisse que a vida era mais do que liberal. Seus convidados brindaram a ele enquanto seu olhar varria o salão. Cintilava em paetês, joias e olhos sorridentes iluminados pelos lustres. E os vestidos? Sem tiras, sem ombros, sem costas, sem vergonha. Então a música começou. Os tons intensos de Alços pra Zaratustra ribombaram dos alto-falantes. Na reunião com a agência de eventos, a AVSTP havia ressaltado que a abertura não era exatamente original, que era pomposa e o fazia se lembrar da criação da humanidade. E lhe disseram que a intenção era mesmo essa. No palco enorme, embalado em fumaça e luz, apareceu uma celebridade da TV que havia exigido e recebido um valor de 6 dígitos para ser mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, gritou para um grande microfone sem fio, cujo formato fez a STP pensar num grande pênis ereto. Sejam bem-vindos. Os lábios famosos da celebridade quase tocaram o pênis preto. Bem-vindos ao que prometo ser uma noite muito especial. A AVSTP já não via a hora de ela acabar. Harry olhava as fotos na estante de sua sala, a sociedade dos policiais mortos. Ele tentou pensar, mas a cabeça estava a mil, incapaz de encontrar um ponto de apoio, uma imagem completa. O tempo todo teve a sensação de que havia alguém por dentro, alguém que soubesse o tempo todo o que ele faria, mas não tinha imaginado que seria assim. Era tão incrivelmente simples e, ao mesmo tempo, tão incompreensivelmente complicado. Knut Miller Nielsen dissera a ele que Catherine fora considerada uma das mais promissoras investigadoras criminais da polícia de Bergen, uma estrela em ascensão. Nunca houve problemas. Bem, houve esse único caso, claro, que a fez pedir transferência para a divisão de crimes sexuais. Uma testemunha de um caso arquivado havia ligado, reclamando que Catherine Bratt sempre procurava com novas perguntas, que ela não desistira mesmo depois de ele ter deixado bem claro que já tinha dado seu depoimento à polícia. Descobriram então que Catherine já vinha investigando aquele caso havia muito tempo, por conta própria, sem informar a seus superiores. Como ela fizera isso durante suas folgas, normalmente não teria problema, mas justo naquele caso não queriam que Catherine Bratt metesse seu nariz. Ela foi devidamente informada, e sua reação foi apontar vários erros na investigação anterior, mas sem ganhar ouvidos. Frustrada, pediu para ser transferida. O caso virou uma obsessão para ela. Fora a última coisa que Miller Nielsen havia dito. Foi nessa época, se não me engano, que o marido dela deixou. Harry se levantou, saiu para o corredor e foi até a sala de Catherine. Estava, como ditavam as regras internas, trancada. Ele continuou até a sala da Xerox, na última prateleira ao lado das resmas, pegou a guilhotina de papel, uma placa de ferro grande e pesada com lâmina montada. De acordo com sua memória, a máquina enorme nunca havia sido usada, mas agora ele a carregava pelo corredor até a porta de Catherine Bratt. Ele levantou a guilhotina sobre a cabeça e mirou. Então baixou os braços com força. A guilhotina acertou a maçaneta, empurrou a fechadura para dentro do batente, que estourou com um breve estalido. Harry mal teve tempo de retirar os pés antes de a guilhotina aterrissar no chão com um baque surdo. A porta cuspiu lascas de madeira e se abriu com o primeiro chute. Ele catou a guilhotina e entrou com ela. A sala de Catherine Bratt era idêntica à sala que ele antes dividia com Jack Elvorsen, arrumada, de forma despojada, sem fotos ou outros objetos pessoais. A mesa tinha uma fechadura simples na parte de cima que servia para todas as gavetas. Após 2 tentativas com a guilhotina, a gaveta de cima e a fechadura estavam quebradas. Harry vasculhou as gavetas com rapidez, afastando papéis e folheando pastas, furadores e outros apetrechos de escritório até encontrar uma faca. Ele tirou-a da bainha. A parte de cima era serrilhada. Definitivamente não era uma faca para escoteiros. Harry passou a lâmina sobre a pilha de papéis, e a faca afundou sem resistência. Na gaveta de baixo, havia 2 caixas seladas de balas para o revólver de serviço. Os únicos objetos pessoais que Harry encontrou foram 2 anéis. Um estava incrustado com pedras que cintilavam intensamente sob a luz da lâmpada da mesa. Ele já o tinha visto. Harry fechou os olhos e tentou visualizar onde. Um anel grande e espalhafatoso, estilo Las Vegas. Catherine jamais usaria um anel daqueles. E no mesmo instante soube onde o havia visto. Ele sentiu o coração bater, forte, mas regular. Ele o havia visto num quarto. No quarto
quarto de Burt Becker, no salão Sony N. O jantar havia acabado e as mesas foram arrumadas. A árvore STP estava encostada à parede no fundo do salão, olhando para o palco onde os convidados haviam se aglomerado, olhando extasiados para a banda. Era um som grandioso, era um som caro, era o som da megalomania. De início, ele teve suas dúvidas, mas, por fim, a agência de eventos havia conseguido convencê-lo de que investir em uma experiência era uma forma de comprar a lealdade, o orgulho e o entusiasmo dos empregados pelo seu local de trabalho. E, ao comprar um pedacinho de sucesso internacional, ele destacava o sucesso da revista e construía a marca liberal, um produto ao qual os anunciantes gostariam de ser associados. O vocalista levou o dedo ao fone de ouvido ao atacar a nota mais alta da música, um sucesso internacional dos anos 1980. Ninguém desafina tão bonito quanto Morten Harket, disse uma voz ao lado de STP. Ele se virou, e imediatamente soube que já a havia visto antes, porque nunca esquecia uma bela mulher. O que ele esquecia cada vez mais era quem, onde e quando. Ela era esbelta, usava um vestido simples, preto e com fenda que lembrou alguém. Burt tiver um vestido desse. É um escândalo, declarou ele. É uma nota difícil de acertar, disse ela, sem tirar o olhar do vocalista. É um escândalo que eu não consigo me lembrar do seu nome. Só sei que já nos encontramos. Não nos encontramos. Não, corrigiu ela. Você só ficou olhando para mim. Ela afastou o cabelo preto do rosto. Era atraente de um modo clássico, meio severo. Atraente estilo Kate Moss. Burt havia sido mais Pamela Anderson. Por isso definitivamente espero que possa me desculpar, disse ele, sentindo-se despertar, o sangue começando a correr pelo corpo, levando champanhe para as partes do cérebro que o deixavam relaxado em vez de sonolento. Quem é você? Sou Katrine Bratt, respondeu ela. Ah, sim, você é um dos nossos anunciantes. Katrine, uma conexão bancária, locadora, fotógrafa freelancer. Para cada pergunta, Katrine sorria e balançava a cabeça negativamente. Sou uma penetra, disse ela. Uma das suas jornalistas é minha amiga. Ela me contou que ia tocar depois do jantar e que eu podia colocar um vestido e entrar de fininho. Quer me expulsar? Ela levou a taça de champanhe aos lábios. Não eram tão carnudos como ele gostava, mas eram úmidos e de um vermelho profundo. Ela ainda estava virada para o palco e ele podia estudar seu perfil à vontade. O perfil inteiro, as belas costas, o arco perfeito dos seios, não necessariamente de silicone, apenas um bom sutiã, talvez. Mas teria amamentado uma criança? Estou considerando a possibilidade, respondeu ele. Algum argumento que gostaria de expressar? Uma ameaça seria suficiente? Talvez. Vi os paparazzi lá fora esperando as celebridades saírem com a caça da noite. Que tal se eu contasse a ele sobre minha amiga jornalista? Que ela recebeu um aviso de que suas perspectivas de futuro na Liberal ficaram piores depois de ela ter rejeitado suas cantadas. A Harvey STP riu alto e com sinceridade. Ele notou que já atraíam olhares curiosos dos outros convidados. Quando ele se inclinou para ela, sentiu que seu cheiro não era tão diferente do perfume que ele mesmo usava. Primeiro, não tenho medo nenhum de uma reputação ruim, menos ainda de meus colegas nas revistas de fofoca. Segundo, como jornalista, sua amiga é inútil. E terceiro, ela está mentindo. Já trepei com ela 3 vezes. Isso você pode contar aos paparazzi. Você é casada? Sou, respondeu a mulher desconhecida, virando-se para o palco, trocando o peso de pé, permitindo uma visão da liga rendada da meia. A Harvey STP sentiu a boca ficando seca e bebeu um gole do champanhe. Olhou para o grupo de mulheres na ponta dos pés em frente ao palco. De onde estava, podia sentir cheiro de buceta. Tem filhos? Katrine, você quer que eu tenha filhos? Quero. Por quê? Porque através da procriação as mulheres aprendem a se sujeitar à natureza, o que confere a elas maior compreensão da vida do que outras mulheres. E homens. Bobagem. É verdade. Faz com que vocês não continuem tão desesperadas na busca de um pai em potencial. Querem apenas participar da brincadeira. Ok. Ela riu. Então tenho filhos. Do que você gosta de brincar? Epa, disse STP, olhando o relógio. Estamos avançando depressa. Do que é que você gosta de brincar? De tudo. Ótimo. O cantor fechou os olhos, agarrou o microfone com as 2 mãos e atacou acrescendo a canção. Esta festa está chata e estou indo para casa. STP colocou a taça vazia numa bandeja que passou voando. Moro em Bridge. A mesma entrada da Liberal, na cobertura. A campainha de cima. Ela sorriu de leve. Sei onde é. Quanto tempo você quer de vantagem? Me dê 20 minutos. E a promessa de que não vai falar com ninguém antes de ir embora. Nem mesmo com sua amiga. Temos um trato. Katrine Bratt. Ele a olhou, na esperança de ter falado o nome certo. Pode confiar, disse ela. E STP notou que seu olhar tinha um brilho estranho, como o brilho de um incêndio na floresta refletido no céu. Estou tão interessada quando você em manter isso só entre nós dois. Ela levantou a taça. E, a propósito, você transou com ela 4 vezes, não 3. STP lançou a ela um último olhar antes de se dirigir à saída. Atrás dele, o falsete do vocalista tremia, quase imperceptivelmente, abaixo dos lustres. Um portão fechou com uma batida, e gritos altos e entusiasmados reverberaram na ceia dos gata. 4 jovens saindo de uma festa, indo para um dos bares na Bruneca. Passaram pelo carro estacionado na calçada sem notar o homem sentado lá dentro. Depois, viraram a esquina e a rua ficou em silêncio novamente. Harry se inclinou para o para-brisa e olhou para cima, para as janelas do apartamento de Katrine Bratt. Ele podia ter ligado para Harry, podia ter soado o alarme, levado os carros e um carro da patrulha, mas ele podia estar enganado. Primeiro precisava ter certeza. Havia coisas demais a perder, tanto para ele quanto para ela. Ele desceu do carro, foi até o portão e tocou a campainha sem nome no 3º andar. Esperou, tocou outra vez. Depois voltou ao carro, pegou o pé de cabra no porta-malas, voltou ao portão e tocou no 1º andar. Um homem atendeu com um sonolento, pois não, com zunido de TV no fundo. 15 segundos depois, o homem desceu para abrir. Harry mostrou sua identificação. Não ouvi bagunça aqui, disse o homem. Quem foi que ligou? Eu encontro a saída sozinho, anunciou Harry. Obrigado pela ajuda. A porta do 3º andar tampouco tinha placa com nome. Harry bateu, pôs o ouvido na madeira fria e escutou. Depois enfiou a ponta do pé de cabra entre a porta e o batente, logo acima da fechadura. Como os prédios em Bruneca haviam sido construídos por empregados das fábricas ao longo do rio Selwyn, portanto, com o material mais barato possível, o segundo arrombamento de Harry em menos de 1 hora foi fácil. Ele ficou escutando alguns segundos no escuro na entrada antes de acender a luz. Olhou para os sapatos à sua frente. 6 pares. Nenhum era grande o bastante para pertencer a um homem. Ele levantou um par, as botas que Katrine havia usado mais cedo. As solas ainda estavam molhadas. Ele entrou na sala. Acendeu a lanterna em vez da luz do teto, para que ela não visse da rua que tinha visita. O feixe de luz varreu o assoalho de pinho com grandes pregos entre as tábuas. Um sofá simples, branco, estantes baixas e um exclusivo sistema de som da Lean Systems. Encostada à parede havia uma cama estreita e arrumada e um canto com fogão e geladeira. A impressão era austera, espartana e arrumada, como o apartamento dele próprio. O feixe da luz havia captado um rosto que olhou fixo para ele. Depois, mais um rosto. E mais outro. Máscaras negras de madeira com entalhes e desenhos pintados. Harry olhou o relógio. 11. Deixou a luz perambular. Havia recortes de jornais pendurados sobre a única mesa da sala. Cobriam as paredes do chão ao teto. Ele chegou perto. Deixou o olhar passar ao longo deles, sentindo o coração começar a bater como um contador Geiger. Eram casos de assassinato. Muitos. 10 ou 12. Alguns tão antigos que o papel do jornal estava amarelado. Mas Harry se lembrava de todos com clareza. Isso porque todos tinham uma coisa em comum. Ele estivera à frente da investigação. Na mesa, ao lado do computador e de uma impressora, havia uma pilha de pastas. Relatórios de investigação. Ele abriu uma. Não era nenhum de seus casos, mas do assassinato de Lyle Asen, em Ulriken. O outro era do desaparecimento de Oni Etlan, em Fjellsiden. A terceira, sobre o caso de violência policial em Bergen, sobre a acusação contra Ger Hafto. Harry a folheou. Descobriu a mesma foto de Hafto que havia visto na sala de Miriam Nielsen. Vendo agora, tudo parecia óbvio. Ao lado da impressora havia uma pilha de papel. Tinha um desenho na folha de cima. Um esboço feito a lápis, rápido, amador, mas o motivo era bastante claro. Um boneco de neve. O rosto era comprido, como se estivesse escorrendo, derretido. Os olhos feitos com carvão estavam mortos, e a cenoura comprida e fina apontava para baixo. Harry folheou mais. Havia outros desenhos, todos de bonecos de neve, a maioria apenas do rosto. Máscaras, pensou Harry. Máscaras mortuárias. Um dos rostos tinha um bico de pássaro, bracinhos humanos nos lados e pés de pássaro embaixo. Outro tinha um focinho de porco e usava cartola. Harry começou a fazer uma busca no
outro lado da sala, e disse a si mesmo que tinha dito a Catherine em fine: esvazie sua mente de expectativas e olhe, não procure. Ele revistou todos os armários e gavetas, vasculhou entre utensílios da cozinha e parafernália de limpeza, roupas, shampoos exóticos e cremes estrangeiros no banheiro, onde ainda pairava o cheiro do seu perfume. O piso no chuveiro ainda estava molhado, e na pia havia um cotonete com marcas de rímel. Ele saiu. Não sabia o que estava procurando. Só sabia que não estava ali. Ele endireitou as costas e olhou ao redor. Errado. Estava ali. Só faltava encontrar. Ele empurrou os livros para fora das estantes, abriu a cisterna da privada, procurou tábuas soltas no assoalho e nas paredes, virou o colchão da cama. Então terminou. Havia revirado tudo, sem resultado. Se não fosse pela premissa mais importante de qualquer busca. O que não se encontra é tão importante quanto o que se encontra. Harry olhou o relógio e começou a arrumar. Foi só ao deixar os desenhos no lugar que lhe ocorreu não ter checado a impressora. Ele abriu a gaveta de papel. A primeira folha era amarelada e mais grossa do que o papel de impressão comum. Ele levantou a folha. Tinha um cheiro peculiar, como se fosse levemente temperada ou queimada. Ele segurou a folha contra a luz da mesa, procurando a marca, e encontrou, no fim da página, à direita, uma espécie de marca de água entre as finas fibras de papel que eram visíveis à luz da lâmpada. Os vasos em seu pescoço pareceram dilatar. Subitamente a corrente sanguínea acelerou, o cérebro gritando por mais oxigênio. Harry ligou o computador. Olhou de novo para o relógio e escutou atentamente enquanto levou uma eternidade para iniciar o sistema operacional e os programas. Ele foi direto à função de busca e digitou uma palavra simples. Clicou com o mouse em procurar. Um desenho animado de um cachorro igualmente animado apareceu, pulando para cima e para baixo e latindo sem som, numa tentativa de encurtar o tempo de espera. Harry olhou atentamente para o texto que passava rápido enquanto os documentos eram vasculhados. Mudou o olhar para o campo onde por enquanto constava. Nenhum item corresponde à sua busca. Ele verificou se a palavra estava soletrada corretamente. Tovomba. Ele fechou os olhos. Ouviu o pesado rolonar da máquina, como um gato carente de afeto. Então parou. Harry abriu os olhos. Texto encontrado em um documento. Ele colocou o cursor em cima do ícone do documento do Word. Apareceu uma informação num retângulo amarelo. Última alteração, 9 de setembro. Ele sentiu um leve tremor no dedo ao dar um clique duplo. O fundo branco do curto texto iluminou a sala. Não havia dúvida. As palavras eram idênticas àquelas da carta do boneco de neve. Capítulo 25. Dia 19. Deadline. Harvey STP estava deitado numa cama feita sob medida na fábrica Mizuko em Osaka, e entregue, já montada, a um coturno em Chennai, na Índia, visto que as leis do estado de Tamil Nadu não permitiam a exportação direta desse tipo de couro. Desde o pedido até a entrega da cama se passaram 6 meses, mas valeu a pena. A cama se adaptava perfeitamente ao seu corpo, como uma geisha, dando apoio onde era preciso e permitindo a regulagem em todos os níveis e direções. Observava a rotação lenta das lâminas do ventilador de teto. Ela estava no elevador, a caminho. Ele tinha explicado pelo interfone que esperava por ela no quarto, e havia deixado a porta de entrada encostada. A seda da cueca Sama Canção era refrescante na sua pele aquecida pela bebida. Música de um CD do Café Del Mar saía do aparelho da Bose, com seus alto-falantes pequenos e compactos escondidos em todos os cômodos do apartamento. Ele escutou os saltos dela sobre o assoalho da sala. Passos lentos, mas determinados. Só o som já o deixou com tesão. Se ela soubesse o que esperava, sua mão tateou por debaixo da cama. Os dedos encontraram o que estavam procurando. E então, ela apareceu no vão da porta, sua silhueta contra o luar no fiord, olhando para ele com aquele meio sorriso. Ela soltou o cinto do longo casaco de couro e o deixou cair. Ele gemeu, mas ela ainda estava de vestido por baixo. Ela foi até a cama e lhe estendeu algo emborrachado. Era uma máscara de animal cor-de-rosa claro. Coloque, disse ela com voz neutra, pragmática. Veja só, surpreendeu-se ele. Uma máscara de porco. Faça como estou mandando. De novo aquele estranho brilho amarelo no olhar. Mais oui, madame. Harvey STP vestiu a máscara. Cobriu-lhe o rosto inteiro. Cheirava luvas de borracha. E ele mal podia vê-la através das estreitas fendas dos olhos. E eu quero que você, começou ele, ouvindo sua própria voz, enclausurada e estranha. Foi só o que deu para falar antes de sentir uma dor ardente sobre a orelha esquerda. Cala a boca, gritou ela. Lentamente entendeu que ela lhe dera um tapa. Ele sabia que não deveria, que ia estragar o jogo dela, mas não conseguiu. Era demasiado cômico. Máscara de porco, uma coisa borrachuda, úmida e cor-de-rosa com orelhas de porco, nariz de porco e dentes caninos à mostra. Ele soltou uma gargalhada. O golpe seguinte o acertou na barriga com uma força chocante, e ele se dobrou ao meio, gemendo e caindo para trás na cama. Ele não percebeu que estava sem conseguir respirar até tudo ficar preto. Desesperadamente, tentou buscar o ar dentro da máscara fechada, sentindo as mãos dela segurando as dele pelas costas. Finalmente, seu cérebro recebeu oxigênio ao mesmo tempo que dor. E a fúria, vaca maldita, o que ela achava que estava fazendo. Ele se retorceu e ia pegá-la, mas não conseguiu mexer as mãos. Estavam presas nas costas. Ele puxou e sentiu alguma coisa afiada cortar a pele nos punhos. Algemas. Que puta perversa. Ela o puxou de modo que ficasse sentado. Está vendo o que é isso? Ele a ouviu sussurrar, mas a máscara havia escorregado para o lado, e ele não via nada. Nem é preciso, disse ele. Pelo cheiro dá para saber que é a sua boceta. O soco acertou na têmpora. Era como um CD pulando. E, quando o som voltou, ele ainda estava sentado na cama. Harvey sentiu algo escorrer entre o rosto e o interior da máscara. Com que merda você está me batendo? Gritou ele. Estou sangrando. Sua maluca. Com isto, Harvey STP sentiu algo duro sendo pressionado entre o nariz e a boca. Sinta o cheiro, disse ela. Não é bom? Aço e lubrificante de arma. Smith Wesson. Não há cheiro igual, não é? O cheiro de pólvora e cordite é ainda melhor. Isto é, se você tiver tempo para cheirar. Apenas uma brincadeira meio violenta, disse Harvey STP a si mesmo. Encenação. Mas havia outra coisa. Algo na voz dela. Algo naquela situação toda. Algo que de repente colocou tudo o que havia ocorrido numa nova perspectiva. E, pela primeira vez em muito tempo, tanto que era preciso voltar à infância, tanto que ele de início nem reconheceu a sensação. Harvey STP percebeu. Estava com medo. Tem certeza de que não seria melhor primeiro esquentá-lo um pouco? Perguntou BJRNO, tremendo de frio e fechando melhor a jaqueta de couro. Quando o Amazon foi lançado, ficou conhecido por seu superaquecedor. Harry fez que não e olhou o relógio. 1h30. Já estavam há mais de uma hora no carro de All em frente ao apartamento de Catherine. A noite estava azul acinzentada, as ruas desertas. Originalmente era branco californiano, disse BJRNO. Cor de Volvo número 42. O dono anterior pintou de preto. Agora está definido como um carro veterano. Só 365 coroas em impostos por ano. Uma coroa por dia. BJRNO se calou ao ver o olhar repreensivo de Harry e aumentou David Howley e Gillian Welch. A única música nova que ele suportava ouvir. Ele havia passado a música de CD para cassete, não só para poder tocar no gravador montado no carro, mas porque ele pertencia à pequeníssima mas irredutível facção de amantes de música que achava que os CDs nunca foram capazes de reproduzir a qualidade de som única e calorosa das fitas cassetes. BJRNO sabia que estava falando demais porque estava nervoso. Harry não havia dito nada além de que Catherine Brady precisava ser eliminada de uma investigação, e que o dia a dia de BJRNO pelas próximas semanas seria mais agradável se ele não ficasse sabendo dos detalhes. E como uma pessoa pacífica, despreocupada e inteligente que era, BJRNO não tentou criar problemas para si mesmo, mas isso não queria dizer que estivesse gostando da situação. Ele olhou o relógio. Ela deve ter ido para a casa de algum cara. Harry reagiu. O que faz você pensar assim? Ela não é casada. Não foi isso que você disse. Hoje em dia, as mulheres solteiras são como nós, caras solteiros. E o que você quer dizer com isso? Os 4 passos. Sair, observar a manada, selecionar a presa mais fraca, atacar. 1. Você usa os 4 passos. Os 3 primeiros, confessou BJRNO, agitando o retrovisor e o cabelo ruivo. Só tem fogo de palha nessa cidade. Ele havia considerado usar pomada no cabelo, mas chegará à conclusão de que seria radical demais. Por outro lado, talvez fosse exatamente o que faltava. E até o fim. Merda. Harry deixou escapar. Merda, merda, merda. Chuveiro molhado. Perfume. Rímel. Você está certo. O inspetor já estava com o celular na mão, digitando
digitou freneticamente e foi atendido quase de imediato. Gerda Nelvik, aqui é Harry Ho. Ainda estão trabalhando nos testes. Ok. Alguma coisa nos resultados preliminares. BJRN ouviu Harry murmurar 2 vezes e certo 3 vezes. Obrigado, disse Harry. Também queria saber se mais alguém da polícia já ligou hoje mais cedo pedindo a mesma coisa. O quê? Entendo. Sim, ligue assim que terminarem. Harry desligou. Pode dar a partida? Mandou. BJRN girou a chave na ignição. Aonde vamos? Para o Plaza. Catherine Bratt ligou para os peritos no começo da noite para saber o resultado do teste de paternidade. Hoje, BJRN acelerou e virou à direita em direção a Supplies. Eles fazem testes preliminares que determinam a paternidade com 95% de certeza. O resto do tempo é usado só para aumentar a probabilidade até 99%. E há 95% de certeza de que o pai das gêmeas Otessen e de Jonas Becker seja a AVSTP. Puta merda. E eu acho que Catherine seguiu sua recomendação dos 4 passos para uma noite de sábado. E que a presa seja a AVSTP. Harry ligou para a central de operações e pediu assistência enquanto o velho motor rugia pelas ruas silenciosas de Boneca. E, ao passarem pelo pronto-socorro de Akerselva, deslizando nas linhas do bonde na sorgata, o aquecedor de fato soprava um ar bem quentinho para eles. Odin Nakin, jornalista do Verdens Gang, estava em frente ao Plaza, tremendo de frio, maldizendo o mundo, as pessoas em geral e seu emprego em particular. Pelo visto, os últimos convidados estavam em vias de deixar a festa da Liberal. E, em geral, os últimos eram os mais interessantes, aqueles que podiam criar as manchetes da manhã seguinte. Mas seu deadline estava chegando, e em 5 minutos ele teria que ir embora. Ia andar uns 200 metros, até o escritório na Kesgata, e escrever. Escrever para o editor que ele já era adulto, que não estava mais a fim de ficar como um adolescente do lado de fora de uma festa com o nariz na janela, olhando para dentro e esperando que alguém saísse de lá para contar a ele quem havia dançado com quem havia pagado drinks a quem, dado amasso em quem. Escrever que estava se demitindo. Tinha ouvido uns boatos que eram fantásticos demais para ser verdade, mas claro, eram daqueles que não podiam ser publicados. Havia um limite, e havia as regras não escritas. Regras que pelo menos a sua geração de jornalistas cumpria. Se é que elas valiam para alguma coisa. Odin Nakin olhou ao redor. Havia apenas uns 2 jornalistas fotógrafos ainda aguentando firme, ou que tinham os mesmos deadlines para fofocas de celebridades que o jornal dele. Um Volvo Amazon se aproximou em alta velocidade, encostou no meio-fio e freou. Um homem saltou do lado do passageiro, e Odin Nakin o reconheceu imediatamente. Ele sinalizou para o fotógrafo e seguiu o policial, que estava correndo para a entrada. Harry Ho chamou Nakin, arfando, quando já estavam bem atrás dele. O que será que a polícia está fazendo aqui? O policial se virou. Seus olhos estavam vermelhos. Indo para uma festa. Nakin. Onde é? No salão Sony Eni, segundo andar. Mas acho que deve estar acabando. Viu a AVSTP. STP foi cedo para casa. Posso perguntar o que quer com ele? Não. Ele saiu sozinho. Aparentemente. O inspetor parou bruscamente. O que quer dizer? Odin Nakin inclinou a cabeça. Ele não fazia ideia do que se tratava, mas que havia algo. Disso não tinha dúvida. Ouviu um boato de que ele estava conversando com um mulherão. Com olhar de vampira. Nada que possamos publicar, infelizmente. E, rugiu o inspetor. Uma mulher correspondendo à descrição deixou a festa 20 minutos depois de STP. Ela entrou num táxi. Ho foi voltando pelo mesmo caminho pelo qual havia chegado. Odin nos seus calcanhares. E você não a seguiu? Nakin? Odin Nakin não ignorou o sarcasmo. Só não afetava. Não mais. Não era uma celebridade. Ho. Um cara famoso trepando com alguém não famoso não é notícia. Se posso colocar nesses termos. A não ser que a mulher queira falar, claro. Mas essa em questão já foi embora há muito tempo. Como ela era. Magra, cabelo escuro, bonita, vestindo, casaco de couro longo e preto. Obrigado. Ho entrou no banco do carona do Amazon. Ei, gritou Nakin. O que recebo em troca? Uma boa noite de sono, respondeu Harry. E a certeza de saber que você contribuiu para tornar nossa cidade mais segura. Com cara de raiva, Odin Nakin ficou olhando o carro velho com listas de rally desaparecer com um rugido rouco. Estava na hora de escrever aquele pedido de demissão. Estava na hora de crescer. Deadline, disse o fotógrafo. Vamos lá escrever essa merda. Resignado. Odin Nakin soltou um suspiro. A AVSTP fitava o interior escuro da máscara, perguntando se o que ela estaria fazendo. Ela o havia puxado pelas algemas para dentro do banheiro, empurrando o que alegava ser um revólver entre suas costelas, mandando que ele entrasse na banheira. Onde ela estava? Ele prendeu a respiração, ouviu as batidas do próprio coração e um zunido elétrico crepitante. Seria de uma das lâmpadas fluorescentes no banheiro se apagando. O sangue escorrido da têmpora já estava no canto da boca. Dava para sentir o gosto doce metálico na ponta da língua. Onde você estava na noite em que Bint Becker desapareceu? A voz vinha do chuveiro. Aqui em casa, respondeu STP, tentando pensar. Ela dissera que era da polícia e no mesmo instante ele se lembrou onde a tinha visto antes, no salão de cooling. Sozinho? Sim. E na noite em que Sylvia Otessen foi morta? A mesma coisa. Sozinho a noite toda sem falar com ninguém? Sim. Respondeu ele novamente. Sem álibi. Então, estou dizendo que eu estava aqui. Bom, pensou a AVSTP. Porque era bom que ele não tivesse um álibi. O que ela queria? Forçar uma confissão dele. E porque parecia que o zunido elétrico estava aumentando, chegando mais perto. Deite-se, ordenou ela. Ele fez como ela mandou e sentiu a superfície esmaltada e fria da banheira arder nas costas e nas coxas. Sua respiração havia condensado por dentro da máscara, que ficou molhada, dificultando ainda mais a respiração. A voz voltou, bem pertinho agora. Como você quer morrer? Morrer? Ela estava fora de si. Era maluca, doida de pedra. Ou não, ele disse a si mesmo que precisava manter a cabeça fria, que ela só queria assustá-lo. Será que Harry Ho estava por trás disso? Será que ele havia subestimado aquele policial alcoólatra? Mas seu corpo todo estava tremendo, chacoalhando tanto que dava para ouvir o tag ou etnindo contra a banheira, como se o corpo tivesse compreendido o que a mente demorava a aceitar. Ele esfregou a cabeça no fundo da banheira, tentando endireitar a máscara de porco para poder enxergar através das pequenas fendas. Ele ia morrer. Foi por isso que ela o havia colocado na banheira, para que não houvesse tanta sujeira, para poder apagar todas as pistas depressa. Bobagem. Você é a AVSTP e ela é da polícia. Eles não sabem de nada, ok? Disse ela. Levante a cabeça. A máscara. Finalmente, ele fez como ela pediu, sentindo as mãos dela tocarem sua testa e a parte de trás da cabeça, mas ela não afrouxou a máscara. E suas mãos sumiram de novo. Algo fino e duro apertou sua garganta. Que merda. Um laço. Não. Começou ele, mas sua voz foi cortada quando o laço pressionou a traqueia. As algemas rangiam e arranhavam o fundo da banheira. Você matou todas elas, disse ela. E o laço foi apertado mais um pouco. Você é o boneco de neve, AVSTP. Aí estava. Ela disse aquilo em voz alta. A falta de sangue circulando para o cérebro já começava a deixá-lo tonto. Ele fez um enérgico não com a cabeça. Sim, você é, insistiu ela. E ele teve a sensação de que teria a cabeça decepada quando ela deu outro puxão. Acabou de ser nomeado. O escuro veio de repente. Ele levantou o pé e o deixou cair de novo, batendo o calcanhar inerte no fundo da banheira. Um estrondo surdo reverberou. Você conhece essa sensação de efervescência? STP é o cérebro que não está recebendo oxigênio suficiente. Delicioso, não é? Meu ex-marido costumava bater uma zinha enquanto eu aplicava uma gravata nele. Arve tentou gritar, tentou forçar o pouco que restava de ar no seu corpo a passar pelo laço de ferro, mas foi em vão. Impossível. Meu Deus, ela nem queria uma confissão. Então sentiu um leve zunido no cérebro, como bolhas de champanhe efervescente. Era assim que seria. Tão fácil. Ele não queria que fosse fácil. Vou enforcá-lo na sala, declarou a voz em sua orelha, enquanto uma das mãos o afagava na cabeça. Virado para o fiode, para que tenha uma vista. Veio então um chiado fino, igual ao alarme daqueles monitores cardíacos dos filmes, pensou ele, quando a oscilação vira uma reta e o coração já não bate mais.